Olá, meu povo, galerinha do segundo ano, bom dia. Hoje a nossa aula aqui, pelo YouTube, e nós vamos hoje concluir a correção daquela atividade passada, da aula passada, de terça-feira, e não foi possível concluir a correção. Então ficou faltando aí a questão, o item B da 39. Aí tem a 40 e a 41 que ninguém vai fazer, e 42 e 43 vamos fazer sim, terminar a correção. E hoje ainda a gente inicia arranjos, tá certo? Então, essa questão aqui 39, nós paramos no item B, onde ela diz o seguinte: em uma mesma prateleira de uma estante há 10 livros distintos, sendo 5 de álgebra, 3 de geometria e 2 de trigonometria. Então são 10 livros. E o item B diz o seguinte: quantos modos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira, de modo que nas extremidades apareçam livros de álgebra e os livros de trigonometria e fiquem sempre juntos. Então vamos lá. Ele diz junto, mas não diz nessa ordem, Tem que ficar nas extremidades. Então, 5 livros de álgebra. Então, esse azul aqui, é álgebra. E aí vem 3 livros de geometria. Esses 3 vermelhinhos aqui são geometria. E 2 livros de trigonometria. Então, a condição é a seguinte: que apareçam nas extremidades livro de álgebra e livro de trigonometria, nas extremidades. Então, se pegar a álgebra e levar lá para o final, ele também vai ser extremidade. Se pegar a trigonometria e pegar para o começo, também é extremidade. Então, lembre-se que no final vamos ter que multiplicar por 2, porque pode ser álgebra e trigonometria, ou pode ser trigonometria e álgebra. Agora aqui, esses 5 livros de álgebra que estão aqui, eles só não podem aparecer no meio aqui. Ou é no começo ou é no fim. Eles têm que estar nas extremidades. E já que no começo vai ter álgebra e no final vai ter trigonometria, ou o contrário, Trigonometria e álgebra, aí a geometria obrigatoriamente vai ter que vir no meio. Não tem chance para ela. Então, se a álgebra for no começo, nós podemos ter o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 fatorial. Vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, só entre os livros de álgebra, entre eles aqui, entre si, porque eu posso mudar a posição deles, eu posso mudar de 120 maneiras só aqui. Só entre eles aqui. Aí, os livros de geometria é 3 fatorial. Então, vai ser 3 vezes 3 fatorial. Deixa eu ajeitar aqui. 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 6. Então, esses livros de geometria eles podem ser organizados de 6 maneiras diferentes. E trigonometria é 2 fatorial, que dá igual a 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 1 igual a 2. Beleza. Aí, ainda lembrando que eu vou multiplicar tudo isso aqui e ainda vou multiplicar por 2, porque pode ser álgebra, trigonometria ou trigonometria e álgebra. No final, multiplico por 2. Então, vai ser 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial, no final ainda vezes 2. Então, 5 fatorial deu 120, vezes 6, vezes 2, vezes 2. 120 vezes 6, vezes 2, vezes 2. Vamos ver aqui quanto é que fica. Fazendo aqui na calculadora para ganhar tempo.
120 vezes 6 vezes 2 e vezes 2. Deu 2.880. Então, isso aqui vai dar 2.880 maneiras diferentes de organizar esses livros, sendo que álgebra e trigonometria fica nas extremidades. Só que eles podem mudar entre si. Por exemplo, se eu tenho aqui trigonometria 1 e trigonometria 2, eu posso botar trigonometria 1 e 2, posso botar 2 e 1, né? São duas formas de organizar. E eles estarão sempre juntos e na extremidade, seguindo a regra. Pois bem, agora nós vamos para a nossa próxima questão. Bom, na 42 está pedindo para resolver essas duas equações. Aí, no item A, tem o seguinte, vamos lá a resolução. No item A diz que quanto é aqui o n, sendo que n é a permutação de n igual a 24. Então, permutação de n é a mesma coisa que n fatorial. Isso é a mesma coisa. Permutação de n, deixa eu colocar aqui, permutação de n é a mesma coisa que n fatorial. Portanto, vamos substituir. N fatorial é igual a 24. Qual é o número que eu multiplico em forma de, no princípio multiplicativo, que dá 24? É o 4, né? Que é 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a, tudo isso aqui igual a 24, certo? Agora vamos aqui no item B. Quem é maior, para desenvolver essa equação, quem é maior? Permutação de n ou permutação de n menos 2? Claro que é permutação de n, né? Então vamos desenvolver quem é maior. Tá, permutação de n, né? Vezes, vamos pegar só no caso, tira o p, né? Vamos deixar aqui, tira o p, substitui por n fatorial, né? Vamos substituir esse pn por n fatorial. Então fica n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Aí igual a 560. Desenvolvendo n, fica n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Aí eu vou parar porque embaixo eu já tenho n menos 2. Dividido por n menos 2 fatorial, igual a 560. Agora eu posso eliminar ó, n menos 2 fatorial por n menos 2 fatorial. Isso aqui vai dar, com certeza, uma equação de segundo grau. Porque na hora que eu fizer ó, n vezes n, vai dar n ao quadrado. N vezes menos 1 vai dar menos n, igual a 560. Passando esse 560 para o primeiro membro, fica n ao quadrado, menos n, menos 560, igual a zero. Pronto, equação do segundo grau. Equação de segundo grau. Aí vamos resolver, usando a fórmula de Bhaskara, né? O A vale 1, o B vale menos 1, aqui ó, menos 1, e o C vale 560, menos 560. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Essa é a fórmula. Delta é igual, quem é o B? Menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 560. Delta vai ser igual, menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes, aliás, bem aqui o 560, ele é negativo, então eu tenho que botar entre parênteses, ó, menos 560. Então vai ser 1, menos vezes menos é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 560. 4 vezes 560.
4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6, 24. Bota o 4 e leva 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. 2.240. Então vai ser 1 mais 2.240. Que dá o quê? Delta é igual a 2.241. Deve ter raiz quadrada, né? Deixa eu ver aqui se tem raiz quadrada. 2.241. Raiz quadrada de 2.241. Vamos ver aqui. Bom, o pessoal estava vendo aqui que não estava dando certo, mas é porque eu troquei aqui, ó, o 506 por 560. Então deixa eu corrigir isso aqui. Deixa eu corrigir porque na realidade é 506 e não 560. Pronto, corrigi tudo. Agora vai dar certo. Aqui também. 506. Estava fazendo errado. Então, igual a 506. 506. Passando aqui para o primeiro membro, vem menos 506, vem menos 506. Aí, multiplicado por menos 506. Agora sim, vai dar 4 vezes 506. 4 vezes 506. 4 vezes 6 é 24, a 1. 4 vezes 0 é 0, com 1, 1. 4 vezes 5 é 20. Aí, somado com 1, ó, né? É 1 mais 2014. 1 mais 2014, 1 mais 2014 vai dar, deixa eu apagar isso aqui, delta igual a 2015. 2015. Agora sim, vamos ver qual é a raiz quadrada de 2015. Agora sim dá certo. A raiz quadrada de 2015, 2015, vamos ver aqui, ainda tem um detalhezinho aqui, porque eu levei foi 1, foi 2, né? Aqui tem que ser 2, 4 vezes 0 é 0 com 2, 2, então dá 2024. 2024 mais 1, 2024 mais 1, 2025. Agora sim, 2025. Aí, vamos aplicar isso aqui na regrinha aqui na forma de braço. Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o A. Então, x é igual a menos B. Quanto é o B? Menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 2025. Raiz quadrada de 2025, dividido por 2 vezes o A, que é o A vale 1. Então, x é igual, menos vezes menos é mais. Menos vezes menos é mais, então vai ficar 1 mais. Raiz quadrada de 2025 é 45. Dividido por 2, então vai ser, aqui é mais ou menos, então x é igual a 2 mais 40 a
aliás, 2 não, 1, né? Menos vezes menos é mais. Então, 1. Eita, que aqui tá... Tô errando aqui. Pronto, mas dá certo. 1 mais 45 dá 46. 46 dividido por 2 vai dar igual a 23, né? Então, pessoal, o valor de n, ele não vai ser negativo aqui, né? Porque não vai dar menos 506. Então, o negativo não vale, só vale o positivo. Beleza? Então, o número... O valor do n aí seria 23. Para poder isso aqui dar certo. N igual a 23. Ok? Vamos à próxima. Bom, minha gente, vamos acelerar aqui e vamos para arranjo, né? Vamos começar logo arranjo hoje, porque o tempo está ficando curto. E aí na próxima semana nós vamos fazer uma avaliação, mas ainda não sei se vai dar para botar arranjo, né? Porque tem que corrigir os exercícios. Então, finalizando, o assunto tem arranjo simples e combinações simples. Aí tem a permutação com elemento repetido, mas é só no final do assunto. Tem uns livros que é logo no começo, mas tem outros que é no final de análise combinatória. Mas é simples também, permutação com repetição. Então, a grande questão aqui é você compreender que a diferença do arranjo para a combinação é que no arranjo a posição dos elementos tem influência no resultado. Ela é importante, ela interfere, a posição. Mudou a posição, interfere no resultado. E a combinação, a posição dos elementos não tem importância. Não tem nenhuma importância. Por exemplo, a placa de um automóvel. Se a placa de um automóvel é HB, começa com HB, se você botar BH, não é mais a mesma placa. Então, o resultado interfere, essa alteração interfere. Se você tem uma senha que começa por 23, se você botar 32, não vai abrir nunca começando desse jeito. Então, interfere. Já no caso da combinação, é quando não tem importância a ordem. Por exemplo, se eu vou fazer uma reunião com 4 alunos e eu vou até a sala chamar esses 4 alunos. Maria, José, João e Pedro, me acompanhem para outra sala para reunião. Se eu chamar Pedro, José, Maria e João, não vai interferir em nada se eu mudar a ordem, né? Não vai ter importância se eu mudar a ordem de chamada. Então, essa é a diferença entre arranjo e combinação. Arranjo, a mudança de ordem interfere, altera o resultado, e a combinação não altera. Vamos ver esse exemplo de arranjo. Em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores A, B, C e D candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Então foram votados os 4 moradores aqui do prédio para síndico e subsíndico. Veja que síndico é uma coisa e subsíndico é outra. Então, façamos inicialmente uma representação de todas as possibilidades, usando o diagrama de árvore de possibilidades. Então, está aqui os 4 síndicos, aliás, os 4 candidatos, e está aqui eles apurando aqui a votação. Os resultados podem ser o seguinte: pode ser, se o síndico for a pessoa A, o subsíndico poderá ser B, C ou D. Né? Então vai ser AB, AC ou AD. O A é o síndico, o subsíndico pode ser o B, C ou D. Já que se o síndico for o B, o subsíndico poderá ser A, C ou D. Então está aqui as possibilidades, BA, BC, BD. Se o síndico for C, o subsíndico poderá ser A, B, D. Então fica CA, CB, CD. Se o síndico for D, o subsíndico poderá ser A, B, C. Ou seja, aí vai dar síndico D, subsíndico A. Aí DB e DC. Observe que cada possibilidade acima representada corresponde a um grupamento ordenado. Agrupamento ordenado.
de duas pessoas escolhidas entre 4 candidatos. Duas pessoas escolhidas entre 4 candidatos. Ó. Cuidado com isso. Ó. Duas pessoas escolhidas entre 4 candidatos. Note, por exemplo, que o par ordenado AB é diferente do par ordenado BA. Não é a mesma coisa. Ó. AB e BA não é a mesma coisa. Aqui é síndico e subsíndico, aqui é subsíndico e síndico. Pois na primeira situação o síndico é A e o subsíndico é B. Na segunda situação, o correto ocorre o contrário. Dizemos que cada resultado da votação corresponde a um arranjo dos 4 elementos candidatados. Aliás, candidatos. Tomados 2 a 2, isto é, escolhemos 2 entre os 4 para formar agrupamentos ordenados. Vamos, por meio do princípio fundamental da contagem, contar o número total de arranjos possíveis e indicaremos por A de 4 arranjos de 4 elementos tomados 2 a 2, agrupados de 2 em 2. Para a escolha do síndico, há 4 possibilidades. Então, vamos ver como é que fica isso. Ora, o arranjo de 4 elementos, os 4 elementos são as 4 pessoas, 4 candidatos, para agrupar de 2 em 2. Ó. Então, fica bem fácil, não precisa nem usar a fórmula para fazer isso aqui. Então, vai ser 4, eu vou ter quantos fatores? Eu vou ter só 2 fatores. Ó. Começando pelo 4, 4 vezes 3. Porque para escolher o síndico, eu tenho 4 opções. Para escolher o subsíndico, eu só tenho 3, porque um já foi tirado para ser síndico. Então, 4 vezes 3, 12. Aí ele diz, dado um conjunto de N elementos distintos, chama-se arranjo desses N elementos tomados K a K, com K menor ou igual a N. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, K menor ou igual a N. Quando você tem aqui, ó, A elementos tomados de N elementos tomados K a K, quer dizer que esse K, ele tem que ser menor ou igual a N. Ele não pode ser maior do que N. Ele só pode ser menor. Porque, por exemplo, se eu tenho 5 candidatos, então eu não vou ter 6 opções. Né? Não vou ter 6 opções. Eu só tenho 5 opções. No máximo 5. Certo? Por isso aqui o K não pode ser maior do que o N. Pode ser igual ou menor. Beleza? Então vamos aqui fazer um exercício resolvido. Bom, pessoal, aí tem uma dedução de fórmula, mas aqui eu dispensei, vocês vão ver lá na página, uma dedução de fórmula, mas aí vamos ganhar tempo aqui, porque é só muita álgebra, né, para poder chegar nessa fórmulazinha aqui. Então vamos direto a ela. Ó. Arranjo de N elementos tomados K a K vai ser N fatorial sobre N menos K fatorial. Então o que quer dizer? Que vai ser N menos K, por quê? Porque vai ser sempre uma permutação de N embaixo. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, e assim por diante. Então, a gente nem vai usar a fórmula, na verdade, porque é mais simples você ir logo direto. Vamos ver esse exemplo resolvido. Exercício. Dado um conjunto de vogais A, E, O, U, determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos de V. Solução. Todo arranjo formado é um agrupamento ordenado de 3 elementos escolhidos entre os 5 de V. Né? Aqui o conjunto V. Ó. Conjunto V formado por 5 elementos. Então, façamos então essa contagem, o primeiro modo. Aí vai ser o seguinte, ó. Eu quero formar grupos de 3 elementos, certo? E quantos elementos eu disponho? Eu disponho de 5 elementos. Então, perceba que o arranjo de N tomados K a K. Perceba que o N são 5 elementos
e o arranjo, aliás, e o K são 3 elementos. Ó. Perceba que o K, no caso, é menor do que o N. O K tem que ser menor ou igual, nunca pode ser maior. Aí fica fácil resolver. Ó. A agrupados A de 5 elementos, arranjo de 5 elementos, tomados de 3 em 3. Bem fácil de resolver. Por quê? Porque eu vou ter esse arranjo aqui. Esse arranjo aqui, é só você fazer o seguinte. 5 vezes 4 vezes 3. Parou. Parou por quê? Porque eu tenho 5 elementos aqui, ó, e eu vou agrupar de 3 em 3. Então, são 3 fatores, ó, 1 fator, 2 fatores, 3 fatores. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Acabou a conversa. Bem simplesinho de fazer isso aqui. Esse segundo modo aqui de resolução, eu nem recomendo não, porque acaba sendo mais demorado, ó, apesar de ser a mesma coisa. Então, arranjo de 5 elementos, tomado 3 a 3, 5 vezes 4 vezes 3 igual a 60. Beleza. Então, vai ter, usando a fórmula, ó, no lugar do N é um 5, no lugar do K é um 3, aí o N em cima, 5 fatorial, sobre N menos K, ou seja, 5 menos 3 fatorial. Quanto é 5 menos 3? Né? 2. Então, fica 2 fatorial. Aí diz igual 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Parou no 2, ó, porque eu tenho 2 embaixo. Corta 2 fatorial com 2 fatorial. Sobrou 5 vezes 4 vezes 3, que dá na mesma disso aqui. Então é muito mais fácil resolver logo, encurtando o caminho. Bom, nesse oitavo exemplo aqui, nós temos o seguinte. Bem simplesinho também. A senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma sequência de duas letras distintas, as letras não são iguais, as letras são diferentes, entre 26 do alfabeto. O alfabeto apresenta 26 letras, eu vou usar duas, seguido por uma sequência de 3 algarismos distintos. Os algarismos também são distintos. Não vou poder usar, por exemplo, o 3 e o 3 duas vezes. Quantas senhas podem ser criadas? Então, a solução é a seguinte. Eu vou ter um arranjo de letras. São 26 letras para eu agrupar de duas em duas, né? Porque eu vou ter aqui, ó, duas letras distintas, ó, certo? Multiplicado por um arranjo de números. Eu tenho 10 números e vou agrupar de 3 em 3 números, certo? São 2 letras e 3 algarismos. 10 para eu agrupar de 3 em 3. Também é fácil de resolver. Aí, pessoal, eu começo com 26. Aí eu vou fazendo o princípio multiplicativo. Quantos fatores eu vou ter para não precisar usar a fórmula? Somente 2 fatores. Então, um é 26 e o outro é o 25. Multiplicado por... Tá aí, ó, 2 fatores, o 26 e o 25. No princípio multiplicativo. Já aqui são 10 elementos. Eu posso começar com 0 aqui na minha senha? Posso, não tem problema. Não é um número, é uma senha. Então eu disponho de 10, né? Aí eu vou agrupar 3 fatores, ó, vezes 9 vezes 8. Pronto. Não preciso usar a fórmula. São 10 elementos para agrupar de 3 em 3. Então 10 vezes 9 vezes 8. Tá aí os 3 fatores. Aí é só multiplicar isso aqui, todos esses valores, que a continha aqui está dizendo que dá 468 mil senhas diferentes, né? Certo? Agora vou indicar aqui uns exercícios para vocês. Pronto, pessoal, são muitas atividades, muitos exercícios, parece que 11 ou 12, mas eu vou passar aqui essas 6, para que vocês possam copiar. Até o final da aula dá tempo pelo menos copiar, né? Resolução fica para ir para a semana, que não dá tempo mesmo resolver nessa aula, mas copiar dá. Nós estamos aqui deixa eu ver, estamos aí a 30 minutos, né? Ainda falta mais 30, dá tempo de copiar. Então a primeira questão aqui é a 46, tá aí, façam um print, né? Ou pause o vídeo para poder copiar. 47, 48.
Você vai deixar aí uma média de umas 3 linhas para cada questão ou 3 linhas para cada item, né? Tem umas continhas aí para fazer. Aí vem a 49, 50 e 51, beleza? Aí a gente encerra com a correção, a gente já encerra arranjo e fica só combinação simples, beleza? Então, algumas dúvidas ainda vão ser tiradas com certeza na correção desse exercício aí, né? Para entender direitinho o que é arranjo. Então, arranjo é isso aí. A ordem interfere no resultado. A ordem é importante. Beleza, pessoal? Então, façam aí a atividade. Fico aí no aguardo para receber essas resoluções. Abraço e até a próxima.